Olá, pessoal que acompanha o Papo de Prateleira, um dos seus espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda. E novamente aqui com você, eu desejo a todo mundo que acompanhe as nossas conversas um feliz 2022, que seja um ano aí de o máximo possível de paz, de prosperidade, né? E de bons negócios para todo mundo. O pessoal do agro e para todo mundo também, que a economia brasileira precisa, toda a economia precisa crescer para que todo mundo se beneficie disso. Não existe fórmula mágica. A única fórmula mágica é trabalho e crescimento, é o vigor da economia. E a gente, por falar em economia, a gente fala em mercado, a gente fala vislumbrar um ano a partir aí da primeira semana que a gente está fechando aqui, de 2022. Estou recebendo um cargo aqui, quem é que pode falar melhor sobre isso? Gente de inteligência de mercado, né? Por isso eu trouxe aqui novamente no Papo de Prateleira, com o maior prazer, o Gabriel Porcel Wilberlitz, ele é da inteligência de mercado da Nutricorp. Ô, Gabriel, bem-vindo aqui novamente, tá, ao Papo de Prateleira. Obrigado pelo convite novamente, Ivo. Um ótimo ano para você, muita saúde e sucesso agora em 2022. Obrigado, meu querido. Feliz ano novo, é um prazer recebê-lo de novo aqui. Gente, é engraçado, né? A vida é louca, né? Como dizia a música, né? Quando a gente bateu um papo, né? Com o pessoal aí da assessoria, né, do Gabriel, para a gente conversar a respeito de mercado pecuário, né? O mercado aí da carne bovina, foi um momento que não tinha China no mercado, agora a China já voltou, a gente fechou 2021 de um jeito positivo, o Gabriel vai falar sobre isso. O negócio muda, hein, Gabriel? Você tem que ter o coração bom, né? Se a gente trouxer um pouco, né, o que aconteceu no ano passado foi realmente uma montanha-russa para todos os lados da economia, tanto no âmbito da política como e principalmente na pecuária, né? O pecuarista ele viu apertos e cenas que nunca foram esperadas e nunca foram desejadas ou imaginadas, tudo isso dentro do mesmo ano, né? Como é que foi? Então, você falou uma coisa interessante agora que eu já vi de um especialista, acho até que eu citei numa conversa que a gente já teve uma vez, de que é gangorra a maioria dos mercados, né? Independentemente do produto, por isso a atenção do especialista é sempre assim, no primeiro ponto da montanha-russa até o último ponto, para ver que reta que é essa, se é uma reta, se é horizontal, se é vertical, se é descendente ou se é ascendente. Como é que você viu o comportamento aí de carne bovina no Brasil e no mundo em 2021? O ano foi um ano, no olhar macro, a gente tem que falar que foi um ano espetacular em termos de produção animal, né? Aham. O Brasil batendo recordes em cima de recordes no âmbito de exportação, a vantagem cambial trazendo muitos benefícios para a economia, mas quando a gente traz por trás, né, toda a dificuldade que o pecuarista passou durante o ano. Então, o ano iniciou com o preço do boi gordo no indicador de R$ 300, algo que nunca se imaginava. Esse valor ele foi subindo. O pecuarista ele também viu do outro lado das contas, né? Custo, né? Você pega do carro ao óleo, todos os preços subiram. Então, ele viu as contas subindo e ao outro lado da caderneta ela precisa subir também para você ter Claro. margens e uma produção saudável. Então, o pecuarista ele observou esses dois lados subindo, teve que fazer toda uma gestão muito mais forte de risco, de capital, das contas da fazenda. A produção, eu acredito que ela nunca trouxe tantos riscos em estar dentro dessa produção quanto no ano passado. Certo. E as contas elas foram fechando, a O, pecuária sal, o foi saldo girando foi até. positivo no bolso do cabra, O Gabriel? saldo foi Foi. positivo, o saldo foi positivo. A produção ela tem que ser Uhum. produtiva, né? E tem que ser positiva. A gente teve várias oscilações e como você perguntou, né, das oscilações de preço. Você pega outubro, por exemplo, onde todas as contas estavam fechadas, todos os planejamentos eles estavam, apesar de apertados, eles estavam acontecendo. Você vem a notícia dos casos atípicos e aí isso traz uma queda de perna para o pecuarista, né? Então, eu acho que se a gente resumir o ano, a gente tem aquele sentimento que foi um ano muito desafiador, foi um ano de muito trabalho para o pecuarista, ele nunca teve que erguer e trabalhar tanto nessa bandeira e nessa área, mas foi um ano muito difícil.
Legal. Deixa só para a gente pôr um ponto final em 2021 e falar principalmente do que dá para esperar em 2022. Você consegue fazer uma conta aí de quanto que a pecuária brasileira perdeu com essa saída aí de praticamente 3 meses da China do mercado comprador? Olha, em termos de volume, eu não tenho essa informação para trazer para você. Aham. O que eu sei é que a gente pode pensar, né? Hoje a China, as exportações elas representam 40, 60% do mercado. É E a bastante, né? China representa quase 60% desse volume, né? De 40 a 60% desse volume. Então, se a gente fazer uma conta básica, a gente pode falar em valores de 15 até 25% de queda de demanda no Sim. âmbito externo com a saída deles. Se a gente falar, se a gente pensar, vamos pensar um número qualquer, 100 mil toneladas por mês, representa 50, né? A China não ter comprado É, três é meses, né? bastante. 50 por É mês, né? bastante. Agora, É existe, bastante. além da comemoração, quando houve a reabertura, o comunicado oficial por parte das autoridades chinesas, que foi em dezembro passado, ficou, lógico, o setor todo ficou animado, achou bacana, mas ficou com uma dúvida assim de como é que será que eles vão voltar a esse mercado? Dentro desses 50%, 60% que você citou, Gabriel, ou talvez um volume menor. Você tem alguma desconfiança sobre isso em 2022? Não tem, não tem. Eu não consigo te trazer precisamente essa informação de quanto que eles vão voltar às compras. Eu acredito pessoalmente que o retorno às compras representa que eles têm essa demanda por carne É a brasileira, necessidade, né? é a necessidade. Como dizia um cara que eu trabalhava, né? Enquanto a gente tem 200 de república, eles têm 2.000 de comércio. Então, Sim. eles sabem fazer comércio, eles Um sabem pouquinho, trabalhar né? nessa linha. Então, é muito é muito difícil prever o que acontece lá, mas eu acredito fielmente que eles têm uma demanda por carne e eles não conseguiram abastecer isso. Isso teve que ocorrer. Agora, se vai correr nos mesmos patamares do que via antes, se vai ser melhor, se vai ser pior, só o tempo vai dizer isso para a gente. É Se a lógico. gente pega no âmbito do dólar, ele tende a ser melhor, né? Se a gente Aham. pensa fielmente em termos de taxa cambial, você vê que o Brasil, ele teoricamente está barato versus o resto do mundo pensando em câmbio, né? Então, isso pode ser vantajoso em termos de volume exportado. Perfeito. Além do dólar, que realmente é um fator que você tem toda a razão, né? Sem saber o volume, vai ser um volume expressivo. Porque, em primeiro lugar, falou de China, você falou de coisa expressiva, né? Em segundo lugar, que é a própria sinalização deles no mercado de frango e de suíno, que foi fortíssimo, né? E causou dois ótimos resultados para o Brasil, né? Exatamente. E agora, Vamos aguardar. não, trabalhar, aguardar, e é aí que eu queria, só para a gente fechar o caixão em 2021. Será que a pecuária vai ter aprendido a lição com esses dois casos, essa coisa de entregar no frigorífico um animal saudável, produzir um animal saudável, ter cuidado com sanidade, ter padrão sanitário, Gabriel? Será que dessa vez o pecuarista aí aprendeu a lição de vez? Quando a gente fala de casos atípicos, né, eu acredito que é muito difícil a gente julgar na ponta o quanto que vai acontecer ou não. Se a gente pega um histórico, a gente tem um histórico de casos atípicos. Então, o último foi em 2019, se não me falha Exato, a 2 anos memória. antes, né? Então, a gente tem um histórico. Que a gente aprende isso com não, eu acredito que sim, eu espero que sim. Tomara, Mas eu né? acho que principalmente a gente pensar em não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta, né? Que não A estão, gente né? diversificar o nosso portfólio de clientes. Então, isso é o que eu mais acredito que nós precisamos aprender também, pensando no macro, diversificar nossos clientes e diversificar nossos portfólios. Caso a gente tenha perda de um, claro que vai ser danoso, mas a gente não pode colocar todas as postas e todos os ovos dentro da mesma cesta, porque se perde, aí a gente vê o que acontece da mesma proporção do que aconteceu. Perfeito. Se a gente também for olhar se a gente olhar assim extremamente positivo, e isso é válido, né? Otimista, é assim, o prazo em 2019 e 2021, em que eles fizeram um cancelamento e retornaram ao mercado brasileiro, é a prova de que a gente tem gente de excelência produzindo e eles mesmos reconhecem isso, apesar de casos aqui ou ali que não funcionam bem, né, Gabriel? Nós temos uma pecuária de excelência em vários lugares, né? Sim, nós temos uma pecuária de excelência, o MAPA trabalha de maneira com excelência. Vale destacar aqui também que
a perda da habilitação ela é algo contratual, não é algo que, então aconteceu, nós vamos tirar. Não, está previsto no contrato, caso tenha um caso atípico, o Brasil perde até a retomada por parte deles. Então, tudo foi trabalhado de maneira séria e nós temos pessoas sérias dentro desse mercado que contribuem para isso. Perfeito. Não, é muito bem apontado, né, Gabriel? Realmente, essa mulher aí, a gente tem no Ministério uma pessoa que, além de cumprir todas as normas internacionais, quando acontece um caso desse, faz o seu trabalho de maneira tranquila, respeitando o outro lado, respeitando a autoridade do outro país que tomou uma decisão e abrindo os números, abrindo as informações. Isso é muita maturidade, né? Muito bom, realmente. É legal você ter citado esse trabalho do mapa. Gabriel, fala uma coisa. Nutricorp, rapaz, Nutricorp, carne bovina, pecuária de corte de leite, 2022. O que vocês têm na cabeça? Você que é de inteligência de mercado, o que vocês aguardam para o mercado? Nós aguardamos um mercado muito produtivo para 2022. Nossa expectativa é de ser um ano também muito forte, muito bom em termos de produção. Vale destacar que nossos produtos eles trabalham mais na linha é um suplemento, mas ele trabalha mais na linha de tecnologia dentro do campo, algo que é essencial em momentos como esse, que apesar desse aumento de preço, a gente vai falar mais para frente em 2022, o pecuarista ainda segue, na minha opinião, com planejamento apertado e ele precisa ter uma postura muito boa na gestão das contas da fazenda para que ele consiga fechar o ano verde, vamos falar assim. Uhum. E nesse momento, a abordagem e a utilização de tecnologia ela é muito importante. Ela está aí para entrar, principalmente nas dificuldades, em momentos que você tem aperto, que você precisa melhorar o índice zootécnico do animal e consequentemente, a sua produtividade para você ter maior lucratividade. Perfeito. Você está falando de você está falando de preços, tal, né? A Nutricorp trabalha bastante com o processamento de coprodutos da indústria, né, alimentícia, né? Ela tem sofrido algum problema em fornecimento desses produtos ou não? Ou não tem tido impacto negativo? Não, a gente tem um produto que a gente faz a venda direta dele, ele é um resíduo de destilaria de cerveja, esse produto ele é destinado direto. O nosso outro produto, que é o Nutrigordura, a principal fonte dele é ácido graxo. Apesar do principal ser o ácido graxo de soja, a gente trabalha com o de palma também para leiteiras, né? Perfeito. Para vacas em lactação. Apesar da gente depender muito do mercado de soja, ele é um mercado um pouco mais separado, porque você tem vários processos até você chegar ao ácido graxo e não ter uma associação direta com a soja. Perfeito. Então, a gente teve uma variação, claro, se a matéria-prima lá de baixo sobe, aqui em cima também vai subir, consequentemente, mas a gente teve uma variação exponencial e também de preços, assim como todo mundo teve. Não teve jeito. Em todos os resíduos, em todos os produtos. Que você falou em preço, você citou, a gente vai falar mais um pouquinho de preço, né? Rapaz, inteligência mercado, você sabe que vai ter oscilação, vai ter coisa brusca. O que faz? Tudo bem, você toca o seu negócio ali na ponta do lápis ou na ponta ali da maquininha ali, mas, rapaz, qual a melhor postura empresarial diante de um ano que pode ser muito bom de produção, né, de procura pelo produto, mas que, ao mesmo tempo, também tem uma elevação muito forte de preços, dos custos de produção? Quando a gente traz isso, pensando no nosso mercado, a gente não trabalha muito com commodity, então a gente não tem aquelas travas de preço da mesma maneira que o mercado tem. Que é uma defesa, então, que a gente depende, que é uma defesa. Então, a gente precisa trabalhar muito em planejamento interno e planejamento da empresa para a gente conseguir ter bons volumes e bom faturamento. Quando a gente traz na fazenda, né, o que todo mundo fala, quando se trabalha com commodity, você precisa trabalhar com trava. Então, eu acredito que esse é um ano onde vai ser muito importante o pecuarista ter uma gestão muito boa das suas contas, pensando também em gestão da compra e gestão da venda. Então, ele precisa ter esses números muito bem trabalhados, muito bem casados. Lógico que a gente não consegue trabalhar toda a fazenda no mercado futuro, a gente precisa trabalhar um pouco no spot, mas a inteligência de mercado ela também vai ser muito importante nesse período de ou quando eu vou vender, como eu vou vender, de qual maneira eu vou fazer.
Então, vai exigir muito do pecuarista, e o planejamento, gestão das contas, planejamento de travas vão ser fatores extremamente importantes para a gestão da fazenda e a lucratividade nesse ano de 2022. Perfeito. Ô, Gabriel, por falar nisso, a gente já tratou, eu já tratei do assunto do desafio, né? Que é aquele levantamento de boas ideias aí no Brasil para a Nutricorp tocar em frente, né? A Nutricorp consegue prestar uma espécie de assistência ao cliente dela, ao que compra o produto, a solução tecnológica Nutricorp, em relação, por exemplo, a esse ponto que você falou, de fazer planejamento de compra, de busca de matéria-prima para a fazenda pecuária. Quando a gente traz a nossa equipe técnica, né, nós temos técnicos que são especializados no nosso produto, mas eles também são especialistas em termos de fazenda. Nós trabalhamos principalmente na linha de nutrição, isso eu posso trazer, a gente trabalha principalmente na parte de nutrição e dos ganhos desse animal, não tanto no caráter da gestão da fazenda em termos de contas. Mas nós, claro que o pecuarista precisar, a gente está com a nossa equipe em campo, o telefonema sempre pronto, 24/7, para ajudar ele e trabalhar. Nós trabalhamos com parceiros, né, não com clientes. Perfeito. Então, nós buscamos crescer juntos. Não, maravilha, gente. O Gabriel falou aí a respeito de nutrição. A Nutricorp é uma empresa aí com 20 anos de atuação no mercado brasileiro, exatamente nisso, levando o quê? Levando nutrição e bem-estar animal para os rebanhos aí de bovinos de corte de leite, né? Essa é a expertise da empresa, né? O Gabriel, a gente está quase chegando aqui, o finalzinho do papo prateleira. Por falar em mercado e oscilação, né? Se o mercado for semelhante a 2021, o Gabriel vai voltar umas 30 vezes aqui no Papo de Prateleira esse ano. Porque emoção é o que não falta, né, Gabriel? O que vocês procuram aí, vocês estão procurando assim como o grande farol da empresa em 2022 com os clientes atuais e a busca de novos clientes, seja no Brasil ou seja no exterior? Nós buscamos aumento de produtividade. A gente estava até conversando antes, né? Que hoje a gente tem um aumento da população muito maior descasada com o aumento da Rapaz do produção de céu, esse alimentos. povo gosta de namorar, viu, Gabriel? E esse é o desafio. E esse é o desafio. E é isso que nós queremos trazer para o nosso cliente, é o aumento de produtividade, é o melhor aproveitamento do animal, é o melhor índices zootécnicos da fazenda, pensando na produção de mais alimento, de alimento de mais qualidade, visando esse desafio E usando gerações menos vai tempo, trabalhar sem muito. pôr a mão lá na APP, lá na reserva, lá na mata, na floresta, né? Exatamente. Esse é o desafio. Nós precisamos produzir muito mais, só que a gente não tem o luxo, e eu quero colocar isso entre aspas, de abrir mais área. Nós precisamos trabalhar com as áreas que nós temos e aumentar a produtividade. Não tem outra escapatória nesse desafio. Então, você sabe, E é rapaz, isso que move a Nutricorp. não, legal, super legal. Você sabe que você está falando isso, você falou da população. A gente realmente, antes aqui de começar a gravar, a gente conversou sobre isso, porque a população mundial está crescendo acima do que os prognósticos indicavam. O mundo fechou 2021 com quase 8 bilhões de pessoas. E nós não estamos nem em 2025. E o mundo tinha um prognóstico de 10 bilhões em 2050. Então, se a velocidade continuar como essa, os caras falam que nós vamos alcançar os 10 bilhões antes de 2040. Então, daí dá para imaginar o que vai precisar de alimento, né? Isso dá um medo danado, né, Gabriel? Eu queria encerrar contigo se comentando uma frase que é, na verdade, do Paulo Hermann. O Paulo Hermann que está deixando, inclusive, a John Deere agora, né, no início do ano, e ele falou assim, para o Carlão, né, meu chefe, meu amigo, ele falou assim, Carlão, em termos de tecnologia, se o agronegócio fosse uma corrida de Fórmula 1, nós estamos na volta de aquecimento. Você que é de inteligência de mercado, você realmente, a tecnologia vai conseguir dar conta, rapaz, de levar comida para esse bando de gente? Igual você falou, ela tem que conseguir, não tem outra escapatória, ela tem que conseguir para o bem da humanidade, a tecnologia ela tem que estar aí, ela tem que estar se renovando e, como você falou, da John Deere em todas as pontas, seja na colheita, melhor aproveitamento, melhor gestão da colheita em todas as pontas, no manejo, na nutrição, na gestão das contas, porque a fazenda precisa gerar, ela precisa ter uma conta para poder gerar alimento,
Isso é no mundo que nós trabalhamos, é isso que acontece. Então, a tecnologia ela precisa estar aí em todas as pontas, desde a automatização do maquinário até a produção da semente e o melhoramento genético do animal. Tem que estar e ela está presente em todas essas pontas para a gente conseguir alimentar toda essa população. Tá vendo? Olha, vocês entendam a lição fundamental de quem pensa no futuro, de quem pensa em inteligência de mercado. Para começar, tem que ter esse sorrisão aí do Gabriel. Porque se você for falar com um cara de inteligência, o cara tiver com a cara de uma coisa e não vai dar certo, não fica bem. Tem que ser Aí otimista, tá ruim, né, Gabriel? né? Não, tem que ser otimista e é isso que tem que movimentar a gente todo dia para acordar e trabalhar e tá aí. É legal. E não é difícil, viu, gente? Eu acho que o Gabriel vai concordar comigo. Nos anos 1950, achou-se que a curva de produção de alimentos não ia combinar com o aumento da população mundial e ia ter fome no mundo. O que aconteceu foi simplesmente o inverso. A gente hoje tem problema de desperdício, de mau acondicionamento, de armazenagem de alimento, e não o inverso. Eu fico pensando uma coisa, né, Gabriel? A gente acabou no final do ano passado de mandar uma sonda que durou quase 20 anos para ser construída, vai ficar estacionada a 1,5 milhão de quilômetros da Terra e vai ouvir sons e receber luzes de uma explosão que aconteceu há 13 bilhões de anos. Quer dizer, não dá nem para você imaginar o que negócio é esse. Ser humano é terrível, né, rapaz? A gente buscando responder várias perguntas antigas, né? Aonde estamos, para onde vamos? E é isso que move o ser humano, essa curiosidade também de aprender e conhecer cada vez mais. Que maravilha. Então, se você que está aí na pecuária e se você quer responder a pergunta o que eu levo de nutrição boa e moderna para o meu gado, seja no corte, seja no leite, a resposta é Nutricorp. Eu conversei aqui com essa simpatia, que é o Gabriel Porcel Zilberlich, ele é da inteligência de mercado da Nutricorp, esse nome maravilhoso de empresa que está há 2 décadas aí levando soluções nutricionais de qualidade, ainda por cima ajudando na sustentabilidade. Que além de fazer alguns produtos diretos, também mexe com coprodutos da indústria alimentícia, quer dizer, abraçando de vez essa causa ESG aí, que é o que todo mundo está abraçando para que a gente viva num planeta cada vez mais saudável e que acomode com conforto e com saúde todo mundo que está dentro dele. Obrigado, tá, Gabriel, pela presença aqui em mais um Papo de Prateleira. Não, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você e desejo uma ótima sorte, um ótimo ano a todos e para você também. Obrigado, meu querido. Eu desejo o mesmo aí para você, para a sua família, para a equipe da Nutricorp, que tenha paz, bom trabalho, um bom rendimento dos negócios e saúde para todo mundo, tá bom? Até a próxima, Gabriel. Tchau, tchau.